Sexto ano, tudo bem com vocês? Vamos falar sobre as origens de Roma. Bom, as origens de Roma, se deu ali, a região foi formada por diferentes povos, entre eles os nativos da região, os lígures e os que migraram para lá ao longo do século. Bom, como a cidade de Roma, foi fundada? Bom, a cidade de Roma foi fundada em 1753 a.C., às margens do rio Tibre, Lá era uma região muito atraente, para a agricultura, Então era uma região bem rica nisso aí, por causa do quê? Do solo fértil, e havia navegação pelo rio Tibre e mar Tirreno, e pelo relevo montanhoso que auxiliava na defesa das aldeias. Então, ela recebeu os povos gregos durante o período da expansão deles. Então, estavam aí os povos etruscos e o que conquistaram Roma em 600 anos antes de Cristo e dominaram essa região até 509 anos antes de Cristo. Então vamos lá. Vamos falar sobre o período monárquico em Roma. Bom, como se deu isso? Roma teve 7 reis, primeiramente, E esses reis eram governantes supremos, E tinham o auxílio de quem? Do Senado e da Assembleia, Curiata. Então vamos lá. Naquele período, os reis eram considerados governantes supremos, como eu falei. E o monarca tinha poderes militares e podia escolher e nomear pessoas para cargos públicos. Controlava a elaboração e execução de leis e era uma autoridade religiosa também, considerando que o mediador dos deuses, Então, o Senado, como eu falei, era formado com mais de 60 anos, com patrícios com mais de 60 anos, que tinham o poder de eleger os reis e vetar as propostas feitas pelos monarcas. E a Assembleia Curiata era formada por patrícios de diferentes origens e tinha a função consultiva sem direito a veto. Bom, então a gente pode falar aqui sobre a sua organização social, que vem falar sobre os patrícios, clientes, plebeus e escravos. Bom, os patrícios, eram considerados descendentes de fundadores de Roma. Eram grandes proprietários de terra, ou seja, proprietários de várias posses, E os únicos que participavam das decisões políticas ali de Roma. Clientes, plebeus que viviam sob a proteção física, econômica e jurídica de um patrício, ao qual deviam fidelidade e respeito para quem trabalhava ali. Os plebeus eram homens livres, trabalhadores, agricultores, artesãos. E os escravos, plebeus, endividados e prisioneiros de guerra. Ou seja, não tinham direito político nenhum ali na região e eram considerados patrimoniais, bens patrimoniais. Falando agora sobre o período republicano, vamos dizer que a monarquia, vigorou ali em Roma e o rei foi buscando ampliar ainda mais, seus poderes e tentou enfraquecer o Senado, E foi deposto por um grupo de patrícios. Bom, com o rei deposto, o Senado assumiu o governo, derrubando a monarquia, Então, com a instituição da República, os romanos decidiram não deixar o poder nas mãos de uma só pessoa. Bom, aí veio o quê? A governabilidade do Senado, a Assembleia do Povo e a magistratura, como está aqui. Então, como se deu? O Senado foi formado por patrícios, cargos vitalícios, tinha grande influência de todos os assuntos. A Assembleia do Povo, formada por patrícios e plebeus, tinha representante da cúria, dos religiosos, das centúrias, e elegia membros para a magistratura também. E magistratura era o corpo de funcionário administrativo que exercia o cargo pelo período de um ano. Ou seja, tinha cônsules,
né? Pretores, edis, questores e alguns mais. Bom, a política expansionista, né? Vemos aí que uma forte passagem foi a conquista militares e as guerras púnicas, né? Que foi o quê? Conforme as instituições republicanas romanas consolidavam seus governantes, colocavam em prática a política e expandir, né, o seu território e sua influência. Então, Roma investiu ali, né, em conquistas militares, ganhando sucessivas guerras contra vários povos da região. Então, falando sobre as guerras púnicas, né, houve ali de grande importância um fato que foi o expansionismo, né, que foi um período que chocou-se com os interesses de outra potência da época, que foi quem? Cartago, né? Então, ao longo dos séculos ali, Cartago passou a dominar as rotas comerciais do Mediterrâneo. Então, os púnicos, né, como os cartaginenses, eram chamados pelos romanos e também buscavam ampliar seu poder, conquistando, né, territórios ali na região. Bom, com o mesmo objetivo, né, a gente pode analisar que Roma e Cartago entraram em conflito novamente, por mais de 100 anos, em 3 guerras intercaladas com períodos de paz. Bom, vocês podem ver também, aqui temos a guerras e a população, né, que foi o quê? Por meio do expansionismo romano, teve profundas consequências sociais. Bom, vamos observar. Temos aqui como pequenos proprietários rurais plebeus foram convocados para lutar nas guerras de conquista. Então, há toda uma rota, né? Para pagar a dívida, muitos deles entregavam suas terras a homens ricos, né? Muitas famílias plebeias, camponeses, migraram para o campo. Então, nas cidades, os migrantes encontravam dificuldade para trabalhar. Então, foi um período bastante complicado para os povos que viviam ali na região. Ok? E, a partir disso, houve um aumento de quê? Da escravidão, né? Então, o aumento do número de escravos foi uma das principais consequências do expansionismo romano, né? Em Roma, a mão de obra ali, escrava, passou a estar presente em quase todos os lugares, como na agricultura, na construção de obras públicas, na pecuária e no comércio e nas minas. Então, eles também faziam o papel, né, de lutar como os gladiadores, né, na arena para divertir quem? Os próprios romanos. E aí, temos também aqui os conflitos sociais, que foi um período, né, que com o passar do tempo os plebeus ficavam insatisfeitos com a situação que viviam. Então, aumentava o endividamento deles, da plebe, né, e as constantes promessas de melhoria nas condições econômicas e jurídicas feitas pelos patrícios. Então, não eram cumpridas essas promessas. Bom, os plebeus se organizavam, né, para reivindicar medidas governamentais que aumentassem, né, sua participação política e também, consequentemente, a sua condição de vida. Então, a gente tem aqui, né, uma linha do tempo falando sobre o tribunato da plebe, né, a lei Canuleia, a lei Augúnia. Então, tem um período aí de tempo de 500 anos antes de Cristo a 200 anos antes de Cristo, né? Então, temos aqui as tentativas, né, de reforma agrária em Roma, que foi o quê? Reduzir, né? Foi uma tentativa de reduzir as desigualdades sociais geradas pela concentração de terras, né, dos irmãos Tibério e Caio Graco, eleitos tribunos da plebe, né? Então, eles criaram aí projetos de lei, né, que poderiam reduzir, né, a dificuldade de vida ali daquele povo. Então, houve também a crise e o fim da República, né, que foi os
4 séculos de luta, né, dos plebeus por melhorias nas suas condições de vida e contra quem a manutenção dos privilégios dos patrícios. As agitações sociais passaram a ser tão intensas, né, que geraram uma crise nas instituições políticas, afetando a governabilidade de Roma. Então, foi um período bastante importante, né, o marco em Roma. Então, temos aí que vai envolver o poder dos militares, né, que passaram a questionar constantemente o Senado, não aceitando as determinações, né, dele, desrespeitando o quê? As normas legais. Então, temos uma figura aqui bastante importante, que foi Caio Mário, né, que reduziu o poder do Senado e promoveu a profissionalização, né, do Exército. Então, havia ali soldados profissionais, em retribuição, passaram a ter maior fidelidade ao seu general do que ao Senado, gerando a série de conflitos, né? Então, outro general foi quem? Sila, né? De origem patrícia, que foi nomeado ditador pelo Senado romano em 82 anos a.C. e passou a realizar reformas que provocaram profundas consequências para a República, né, romana, como a devolução do poder do Senado e aristocracia, e também a proibição dos tribunos, em particular a Assembleia do Povo, certo? Então, pessoal, essa foi a nossa aula de hoje, tá bom? Espero vocês tenham entendido um pouco sobre o assunto. Um beijo e até a próxima aula.